Acompanhar as diversas transformações da indústria da comunicação não tem sido uma tarefa fácil para a grande maioria dos executivos. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente bate um papo com Manuel Falcão, que é o diretor de marketing da Globosat. Tudo bom, Manuel? Tudo bem, como vai? Obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Manuel, junto com todas as transformações de mídia que a gente vê hoje, acredito que acompanhar a mudança do consumidor seja uma das mais importantes, certo? Também e principalmente, acho que o consumidor hoje, mais do que qualquer outra variável, é quem realmente está modelando todos os negócios. Não é um privilégio da indústria do audiovisual, não é um privilégio da TV por assinatura. Acho que a tecnologia permite com que o consumidor hoje em dia realmente tenha esse poder. E de todos os pontos, né? Se a gente pensar economicamente, política, hábito, quem cria o conteúdo audiovisual, então tem uma força muito grande do consumidor modelando isso. E quando você fala em empresa de mídia, hoje em dia, né, quem é a empresa de mídia? Né? Então, assim, se você tiver uma audiência... Todo mundo pode ser a sua própria empresa de mídia. Todo mundo pode ser a sua própria empresa de mídia, mas ao mesmo tempo todo mundo está assistindo muito mais conteúdo, e conteúdo audiovisual. Então você aumenta o seu público, mas também se aumenta a sua concorrência. Capturou! E aí, galera que assiste o meu canal? TV eu não assisto mais. Pikachu! Hein? Produzir conteúdo diferenciado em todas as plataformas não é mais uma opção. Não é mais uma opção. A gente... É claro que existem diversos tipos de modelos de negócio, de como você vai ser pago por aquilo, de onde vai vir sua receita, se você tiver no modelo de TV por assinatura, se você não tiver no modelo de uma plataforma livre, se você tiver no modelo de uma plataforma não regulamentada. Mas o que a gente entende hoje é que a gente precisa de marcas fortes, e mais do que, ou tão forte quanto as marcas, a gente precisa de conteúdo relevante. O conteúdo precisa ser relevante o suficiente para ele ser consumido por ele mesmo. Associado a uma marca, mas ele perde um pouco a proteção de uma grade. Quando você passa a pensar num consumo onde o telespectador ele pode escolher, esse produto precisa ser legal. E a Globosat investe cada vez mais nisso, entendendo isso. Então, são conceitos diferentes. Você tem canal linear, você tem hoje canais não lineares, você tem plataformas de entrega SVOD. Então a gente está entrando realmente num mundo novo, mas ao mesmo tempo a gente acredita que as oportunidades nunca foram tão grandes. E como é que vocês têm trabalhado o conteúdo de branded content dentro da programação? O nosso desafio é que ele seja cada vez mais verdadeiro. Então a gente tem feito investimentos grandes em roteiristas, parceria com as produtoras, tentando trazer cada vez o pensamento do anunciante, o pensamento do nosso parceiro para o início da produção do programa. Então, no lugar de a gente produzir e depois tentar fazer um match de anunciante e programa, agora a gente traz o nosso anunciante para o momento zero. Quando a gente está começando a criar o produto, qual é o seu desejo, qual é o desafio, como que o nosso roteiro pode ter uma aderência melhor? E a Globosat, em termos de estrutura, ela tem 3 frentes, que na verdade são uma única grande frente para isso. Ela tem a VIO, que é a nossa unidade que tem o desafio do pensamento multiplataforma, seja no nosso canal, seja numa plataforma de terceiros como o YouTube, seja no Face, não interessa, a gente tem um pensamento de relevância para esse conteúdo. A gente tem um time de projetos especiais, que junto com a VIO, quando identifica alguma demanda específica de um anunciante, a gente pode desenvolver para ele, né? Então uma coisa absolutamente customizada. E além dessas 2 ferramentas, a gente tem um lab, onde a gente tem hoje um ambiente de cocriação. Então a gente acha que tem uma demanda, acha que tem uma possibilidade de multiplataforma, ninguém tem certeza. Vamos sentar junto, vamos falar, vamos cocriar. Então o anunciante vem, divide com ele quais são os anseios dele, quais são os objetivos dele. A gente oferece o que a gente tem de melhor, olha no nosso portfólio e junto a gente tenta chegar a uma solução legal. A gente já teve algumas experiências bem legais. A primeira foi com a TIM. A gente fez o festival TIM junto com eles e eu acho que essa é uma prática que tem que ser de todo mundo e é da Globosat também. Nesse mês de outubro, vocês realizam a 2ª edição do Conexão Globosat. O que a gente vai ter de novo esse ano? Desde o ano passado, né, a gente começou com esse projeto, que é o Conexão Globosat, onde a gente é uma espécie de upfront nosso, mas ao mesmo tempo é um momento de a gente celebrar
as nossas vitórias, as nossas conquistas com os nossos parceiros, principalmente com os parceiros anunciantes e com as nossas agências que a gente trabalha junto há muito tempo. O do ano passado a gente estava falando muito sobre transformação. Eu acho que transformação é uma coisa que fica, a gente está eternamente se transformando, mas era necessário. Disso consequentemente, Então assim, não é mais um estado constante. Então esse ano a gente vai falar de como a gente está se adaptando, de como a gente está evoluindo constantemente. E eu acho que são tantas vitórias da Globosat já que vai ser muito legal a gente poder dividir, olha, o que a gente tem que ter de tecnologia novo, como é que a gente está fazendo o Product Placement, como é que é a dinâmica do nosso lab, quais são os parceiros que conseguiram fazer projetos legais com a gente, dividir um pouco isso, mas também dividir esse approach da Globosat cada vez mais humano. A gente quer cada vez mais falar de pessoas para pessoas. Não interessa se você está numa agência, numa anunciante, numa operadora, a gente acredita cada vez mais que o Manuel está falando com quem está em casa, está falando com o ser humano e não com a indústria, com o CNPJ. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o valor do ser humano, sobre a importância da diversidade, de a gente ter um olhar múltiplo na hora de criar, e uma diversidade não só de conteúdo ou de plataforma, mas uma diversidade de gente. Bacana. Manuel, o que você enxerga como tendência nesse nosso mercado? Enxergo alguns comportamentos que são necessários. Você realmente precisa ter empatia e a gente tem que ter uma empatia verdadeira. Como é que a gente realmente se coloca no lugar do outro? Seja esse outro um anunciante, uma agência que está passando por um processo de transformação intenso, um consumidor que quer cada vez mais um mundo sem barreiras, verdadeiros. Então isso para mim é a coisa principal. No momento onde a gente talvez tenha uma tendência de unbundle, as pessoas ficam questionando muito o modelo de TV por assinatura. Eu acho que a gente vai começar uma tendência de unbundle para depois começar o rebundle, porque na verdade o pacote que a gente tem hoje é muito legal e muito eficiente, mas a gente tem que chegar num lugar de uma forma exemplar, que é o mobile, que talvez esse seja o nosso grande desafio. Como é que a gente traz o modelo de TV por assinatura, o modelo de TV, para onde o consumidor está? E hoje ele está no mobile, amanhã ele vai estar em diversas outras plataformas, mas a TV é só mais um device, mas o conteúdo audiovisual e as nossas marcas, eles são de uma relevância infinita. Então, o nosso desafio é estar onde o consumidor está, e a gente está fazendo isso enquanto grupo, se você pensar no Globoplay, enquanto Globosat, em parceria com as operadoras. Eu estou muito otimista, eu acho que a gente tem um horizonte, né? A gente sabe para onde tem que navegar, e agora é ver o que tem no meio do caminho, mas eu acredito muito, não só na Globosat, mas na indústria de audiovisual no Brasil como um todo. Certamente. Manuel, super obrigado pela sua participação. Obrigado você, foi um prazer. Sempre quiser, eu estou à disposição. A gente vai continuar de olho nas novidades da Globosat. Você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Marca. Afinal, você já sabe, aqui a gente tem história.